A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. São as nossas mensagens que gravamos todos os dias. Uma viagem pela Bíblia. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. E o título da nossa mensagem hoje é Cuidado com as pequenas coisas. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Quando você cata um feijão, você separa os grãos bons dos ruins, com as pedras e outras sujeiras para jogar fora, e só cozinha os melhores selecionados. Da mesma forma, não podemos separar o que é bom do ruim e ficar com o ruim, e sim com o que é bom. Muitas vezes não tropeçamos em grandes pedras porque nos desviamos delas, mas tropeçamos em pequenos obstáculos que são desprezados. É preciso vigiar nas pequenas coisas para não dar oportunidade ao inimigo. Muitas pessoas deixam de ser abençoadas por causa de coisas muito pequenas, que ofuscam seus olhos de ver a presença de Deus na sua vida e na vida de seu irmão. Para a igreja ser madura espiritualmente, precisa aprender a relevar pequenas coisas ou defeitos dos irmãos e ficar com as grandes, que são as bênçãos de Deus. Vamos hoje refletir sobre algumas coisas que são pequenas, mas são perigosas na vida de um cristão. Número 1. Raposinhas. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Cantares de Salomão, no capítulo 2, versículo 15. As raposinhas são bichinhos pequenos e aparentemente dóceis por sua beleza, mas são vorazes em destruir um vinhedo. Quando as parreiras já estão floridas para dar uvas, as raposinhas vinham e comiam as flores, os brotos, e não dava mais fruto. As raposinhas representam bichinhos de estimação, pecados de estimação, práticas aparentemente inofensivas, pequenos, mas que podem ser destruidoras na vida de um cristão. O inimigo, muitas vezes, disfarça o pecado. Pecado para enganar, se possível, os eleitos.
Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 22. Você aí, você tem algum pecado de estimação? Cuidado, hein? Com coisas pecaminosas disfarçadas. Isso é um perigo. Seguimos. Número 2. Mosquitos. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de astúcia. Eclesiastes, capítulo 10, no primeiro versículo. O texto usa como ilustração um vaso de unguento cheiroso, como o que Maria derramou aos pés de Jesus. Lá em João 12, nos versículos 1 ao 3. Mas se o perfumador, pessoa que prepara um unguento, deixar exposto uma mosca que cair, faz o óleo cheirar mal em vez de ser agradável. Assim é a unção de Deus na vida de muitos crentes. Deus renova e enche sua vida com o óleo do Espírito Santo, mas depois vem o inimigo e manda um mosquitinho para te atribular e tirar sua bênção. Jesus falou contra os fariseus, que eram detalhistas e exigentes, guias cegos, que quais o mosquito engoles o camelo. Mateus 23, 24. O perfeccionismo muitas vezes só atrapalha. Os mosquitos são insetos que perturbam apesar de sua pequenez e insignificância. Em Êxodo, uma das pragas foi o enxame de moscas que entrou nas casas para perturbar as famílias. Livro de Êxodo, capítulo 8, e nos versos 22 ao 24. Mas nas casas do povo de Deus não entrou nenhuma mosca. Muitas vezes, nas famílias, por causa de um mosquitinho, coisa ínfima, a pessoa perde a paz e estoura com quem mais deveria amar. Deus não mandou moscas nas casas de seus servos, porque quer ver nossas famílias em paz. Expulse de sua vida o espírito de raiva, inquietação, intolerância que tem te atrapalhado a servir a Deus e amar os seus familiares. Aprenda a revelar coisas pequenas em prol da paz. Você tem deixado os mosquitos te perturbar? Não perca sua unção por causa de coisas pequenas. Número 3. Agulhas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Lucas 18, 25. Agulhas são pequenas e difíceis de manusear. Se a pessoa não tiver a visão boa, não consegue colocar a linha na agulha. O que representa a agulha e o camelo. O camelo que Jesus falava para os discípulos
que eram pescadores, se trata de uma corda muito grossa de amarrar o barco. Jesus comparou aquela corda que não pode entrar em uma agulha. A agulha também pode ser umas portas estreitas que em Jerusalém, em outras cidades muradas, eram passagens bem finas nos muros, de lugares onde não queria que um camelo entrasse para evitar sujeira e mau cheiro. Um camelo não conseguia entrar nessas portas. Em qualquer dessas interpretações do camelo e da agulha, o sentido é o mesmo. É difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas o rico não é só que tem muito dinheiro. Uma pessoa pode ser pobre e se encher melhor que outros e não sentir falta de nada, nem de Deus. Do mesmo modo, uma pessoa pode ter tudo, sentir necessidade de coisas. Pessoas a ser sensível a Deus. Muitos pobres são arrogantes e orgulhosos como se fossem ricos. O orgulho impede entrar no céu, que tem uma porta estreita e um caminho apertado. Mateus 7,13. Quando a pessoa se acha grande e orgulhosa, fica grossa como um camelo, e aí não tem igreja que caiba tal pessoa, porque se vê maior que a porta da igreja. Você tem se achado rico? Está satisfeito achando que não precisa de nada e nem de ninguém? Oh, nunca pense que não precise de ninguém. Seguindo, número 4, fagulhas. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Tiago 3:5. Uma pequena fagulha de fogo é capaz de fazer uma grande destruição. Também uma palavra maldita destrói vidas. A língua tem o poder de matar e de dar vida. Quantas famílias são destruídas por causa de palavras que poderiam ficar sem ser faladas? Se tivesse como engolir de novo nossas palavras, creio que ficaríamos entalados com coisas duras que falamos. A ira é o combustível que acende a fagulha da língua. Cuidado quando a ira começar a esquentar você, para que você fale palavras que desagradam a Deus e ofenda seu irmão. Você pode falar a verdade, mas a verdade em amor. Efésios 4:15. Sem amor, a verdade pode ser apenas uma arma para ferir pessoas. Você tem tido cuidado com as palavras que fala? Pelas suas palavras, você será julgado. Número 5. Ciscos. Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7:5. Imagine só uma pessoa que está com um poste na frente do olho, falando de um cisco no olho de outra pessoa. Seria muita incoerência, mas todos nós somos incoerentes com os seres humanos e precisamos vigiar para não fazer isso. O cisco é pequeno diante de uma trave. Quando uma pessoa implica com a outra, qualquer coisa é grande demais para ser tolerada.
mas consigo mesmo ou com quem quer defender, a pessoa é capaz de não enxergar coisas muito maiores. Às vezes não suportamos coisas pequenas e caímos em outras muito maiores. Não podemos ver pequenos ciscos no olho de outra pessoa se tivermos um porte na frente do próprio rosto. Então, precisamos aprender a olhar para dentro de nós mesmo e aprender a corrigir nossos defeitos sem ficar procurando erros no outro. O mundo vê as vestiduras brancas do cristão e procura manchar de alguma forma a sua vida, mas lembre-se que foi lavado, remido pelo sangue de Jesus. Você tem visto cisco nos olhos do seu irmão? Vigie para não ter um poste diante de si. Chegamos à conclusão. Na Bíblia, vemos muitos homens de Deus que pecaram em pequenas coisas e perderam sua bênção. Adão e Eva pecaram por causa de uma fruta. Caim matou Abel por causa de inveja de uma oferta. Esaú perdeu a sua bênção por um prato de lentilhas. Sansão entregou o seu segredo por causa de uma charada de que o que é através de uma mulher. Judas perdeu a salvação por 30 moedas. Jonas ficou irado por causa de uma planta que secou. Moisés não entrou na terra prometida porque tocou 2 vezes na rocha com raiva. Uza tentou segurar a arca da aliança e morreu porque não era permitido fazer isso. Saul perdeu o reino porque rasgou o manto do profeta Samuel. Devemos tomar cuidado antes de cobrar pequenas coisas das pessoas, porque Jesus disse: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. João 8,7. Não perca sua bênção por causa de nada, nem grande e nem pequeno. E você, será que tem alguma coisa pequena impedindo de receber a bênção de Deus e viver o propósito dele em sua vida? Se tiver algum empecilho em sua vida, retire, porque Deus tem coisas grandes para você. Amém. A palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus,